Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Continuando, vamos fazer agora o seguinte. Nós já temos aqui, né, o unshift que adicionou na posição o array no início. Agora, se eu quiser inverter a ordem do meu array, certo? Ó, eu vou comentar esse código aqui, ó. Eu tenho isso, certo? Eu tenho, ó, o vetor normal, aí eu fiz aqui a função, usei a função e coloquei o vetor normal, né? Depois o vetor ele foi adicionado para o mesmo vetor. Se eu usar essa função aqui, ó, chamada de reverse, essa função reverse, ou esse método reverse, o que ele vai fazer? Ele vai inverter a ordem dos vetores, ó. Ele não vai criar um novo array, ele vai usar o mesmo array, só que ele inverte a ordem. Então observa que aqui, ó, o 1 foi para o final, ó, o 2 foi para o final, ó, o A vai para o primeiro e assim sucessivamente. Então ele inverte, né, a ordem do array, beleza? Se eu quiser criar um subvetor, certo? A partir de um vetor, tá? Eu posso utilizar a função slice. Se eu não colocar nenhum argumento, naturalmente que ele vai pegar o mesmo vetor. Se eu colocar um argumento, eu tenho que colocar um valor, né, de acordo com a posição que eu quero. Por exemplo, se eu quiser a posição 3, ó, 0, 1, 2 e 3. Significa que ele vai criar um novo array, ou um subarray, a partir da posição 3. Então, quem vem para cá? Ó, vem o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, a partir da posição que eu indicar aqui. Show? Aí, se você colocar mais um argumento, ele vai determinar o final. Por exemplo, se eu colocar aqui 6, então significa que ele vai criar um novo vetor, iniciando da posição 3 e finalizando na posição 6. O resultado é esse. Olha aí, ó. Certo? São 3 elementos. O 3, o 4 e o A. Certo? São as 3 posições que eu quero. Show? Existe também uma função chamada toString. Essa função, ela retorna um vetor do tipo array, separado por vírgula. Então ele transformou esse meu vetor. Ó, se eu colocasse aqui um typeof aqui, ó, ele vai dizer que isso aqui é uma string, tá vendo? Então ele pegou o meu vetor e transformou numa string, dividindo todo mundo por vírgula. É isso que ele faz. Quase parecido, né, com a função join, né? Lembra da função join, ó? Que a gente usou no começo, ó? Bem parecido, né? A diferença é que o join você pode escolher aqui qual é o divisor, né, que você quer colocar. Bem, pessoal, agora nós vamos falar, deixa eu colocar aqui, ó, dos elementos de callback. Isso é legal que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar aqui eu vou colocar aqui 2, 4, 6, vou colocar aqui 7, vou colocar aqui 8 e vou colocar aqui 10. Observa que aqui, tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho, ó, um vetor formado por números pares, só que tem um número ímpar bem aqui no meio. Certo? Digamos que você crie uma função, que você queira criar uma função e como regra, né, para essa função, você quer verificar se
todos os elementos do seu array são pares. Como é que você vai fazer isso? Então você tem que ler todos os elementos do seu array e você vai aplicar uma regra para isso. E você quer saber o seguinte, se todos os elementos do seu array for par, então você quer que retorne verdadeiro. Se pelo menos um deixar de obedecer a regra, aí ele retorna falso. Então, para que isso aconteça, né, você usa a função ou o método ever. Então, para isso, vamos criar a nossa função, que vai ser a nossa regra. Vamos chamar aqui essa função de par. Ó, essa função ela tem que ter 3 argumentos. O primeiro é o argumento para pegar o elemento. O segundo é o argumento para pegar o índice. E o terceiro é o argumento para pegar o objeto. São 3 argumentos que essa função precisa ter. Porque essa função vai ser o nosso callback aqui, certo? Então, ela vai retornar assim, ó. Como é que eu sei que uma função ela é par, que alguma coisa é par ou não? Para saber se um elemento é par, basta eu dividir, ó, vou pegar aqui, por exemplo, o elemento e vou dividir por 2. Se isso aqui for igual a 0, então é par. Se não, ele é ímpar. Então é isso que eu vou verificar, pessoal. O elemento, o meu vetor deve varrer cada um dos elementos e ele vai tentar fazer a divisão por 2. Lógico, se isso aqui for igual a 0, ele vai retornar verdadeiro, né? Então eu vou dar um return aqui, ó. Posso fazer assim, ó, tá? Que o resultado, o return da minha função é isso aqui, certo? Se for verdadeiro, né? Ou se for falso. Isso aqui eu estou criando uma função. Então veja, nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos criar um método. Então nós vamos usar aqui agora a função ever e vamos chamar a nossa função. Só para entender, ó, essa regra aqui, pessoal, quem fez fomos nós. Então digamos assim, só para você entender, qual é o problema que você tem? Poxa, eu queria alguma coisa que pudesse verificar se todos os elementos do meu array obedecem uma determinada regra, uma determinada condição. Pode ser qualquer uma. Aí você cria uma função, que essa função vai executar o callback, tá? Então, aí o que acontece? Nessa função, você precisa de 3 argumentos. O primeiro argumento é o elemento. Então você coloca aqui, ó, é o elemento que ele vai ler, porque ele vai percorrer a lista, né, dos elementos. O segundo é o índice e o terceiro é o objeto, certo? Então, olha só, aí aqui eu chamo a função vetor.ever. Esse ever aqui é exatamente a função que a gente quer. Ele varre, ele percorre cada elemento do vetor e aí ele dá um resultado para nós. Olha só o que aconteceu. Ele deu o resultado falso. Por quê? Ele percorre todos os elementos do array e aí, se ele encontrar algum elemento que não obedece àquele critério, o que acontece? Ele retorna falso. Olha o que aconteceu, ó. Ele veio aqui, ó, e ele retornou falso. Se porventura eu colocasse aqui, ó, 12, por exemplo. 12 é par, não é? Então agora é para retornar verdadeiro, ó. Beleza, ó. Por quê? Todos os elementos do meu array obedecem à regra da minha função que eu pedi, certo? Então essa aí é uma forma de você trabalhar também com vetores. Bem, então na próxima aula a gente continua exatamente aqui de onde nós paramos, falando de mais funções ou métodos aqui do nosso objeto array. Até mais então. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado e participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí que você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável.
Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS 3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.